Agora são 7h40. Vamos falar sobre tudo o que está acontecendo com o senador Flávio Bolsonaro. A acusação aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, dizendo que ele, na época em que era deputado pelo estado do Rio de Janeiro, chegou a lavar 2.300.000 reais com imóveis e loja de chocolate. Bom, esse assunto é o tema do Rogério Dutra dos Santos, professor da Universidade Federal Fluminense e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Olá, Dutra, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Dutra. Você viu aí a quantidade, né, de acusações, né, que a promotoria está fazendo e, inclusive, a gente estava lendo aqui as últimas notícias, né, a respeito. Diz que o presidente Jair Bolsonaro está atribuindo exatamente uma armação, né, entre aspas, do governador Wilson Witzel, né, o cerco do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o filho Flávio Bolsonaro. E parece a boca pequena, né, segundo aqui a imprensa, né, particularmente aqui o UOL, ele está dizendo o seguinte, que está achando que o Sérgio Moro anda muito esquisito, né? Parece que, segundo ele, né, que o ex-juiz perdeu o controle da Polícia Federal ou está fazendo corpo mole. Isso aqui é o que a imprensa está dizendo, né? Queria a sua avaliação em relação a esse escândalo. E aí é um escândalo realmente que deve atingir aí certamente o presidente também Jair Bolsonaro, de qualquer forma, né, da família, não é isso, Dutra? Olha só, Marilu, preliminarmente eu acho importante deixar registrado que, no caso de uma acusação do Ministério Público, nós devemos agir da mesma forma que nós agimos analiticamente em relação às acusações que já foram feitas aos milhares em relação ao presidente Lula. A gente tem que agir com cautela, porque o processo está em andamento, não tem ninguém condenado ainda, nada foi provado ainda, e, portanto, seria extremamente assodado a gente fazer qualquer avaliação normativa, jurídica do caso, né? Então, a gente pode fazer uma observação política. Então, a partir dessa premissa, eu diria o seguinte, que, obviamente, que a imprensa, os meios de comunicação de massa estão se comportando da mesma forma que se comportaram em relação à perseguição judicial que foi realizada contra o presidente Lula, e estão utilizando as condenações preta por ter, as condenações instantâneas dos meios de comunicação, né, deles próprios. Né? Eles estão se adiantando ao processo judicial, estão já entendendo que a caso, a fato concreto, que não há dúvida, que houve, etc. E tal. Nós, particularmente, pessoalmente, até acreditamos que sim, mas nós não podemos tomar uma atitude de assodamento e corroborar com essa instantaneidade midiática, essa necessidade de se adiantar ao processo judicial, porque é isso que levou o Brasil para esse buraco, né? Essa falta de credibilidade das instituições, esse domínio do judiciário pelos meios de comunicação de massa, né? Então, a nossa situação hoje é muito complicada exatamente por esse tipo de atitude. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve afirmar isso, a necessidade de respeitar o devido processo legal e esperar as decisões judiciais. Agora, fora essa questão, obviamente que fica patente o fato de que tudo indica que o Bolsonaro cumpriu o seu papel, né? E, portanto, está sendo rifado, né? E essa rifa do Bolsonaro não significa necessariamente que ele, o presidente Bolsonaro, né? Isso não significa necessariamente que ele está derrotado ou que isso eventualmente significa a busca pelo impeachment dele. Não. A minha avaliação é mais conservadora. Eu acredito que os meios de comunicação de massa, principalmente aqueles que foram extremamente criticados pelo próprio Bolsonaro, estão tentando colocá-lo na parede, a fim de que ele volte a negociar com esses meios de comunicação, abre espaço para eles, né, e se submeta à agenda deles, coisa que o Bolsonaro não fez. Né? O Bolsonaro tem um acordo com a TV Record e pronto.
né? Ele despreza a Folha de São Paulo, despreza a Rede Globo, e agora vai começar a sofrer os influxos disso. Obviamente que o caso do Witzel é real, quer dizer, o Witzel é um candidato e ele está se utilizando da máquina repressiva do Estado do Rio de Janeiro contra os seus inimigos políticos. Isso é outra coisa extremamente grave, né? Assim como o Bolsonaro está usando o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a Polícia Federal para os seus objetivos ideológicos e políticos, da mesma forma está fazendo o Witzel, né? Então, esses dois modelos de gestão são muito semelhantes, né? No sentido do aparelhamento das instituições de justiça e de persecução criminal, como as polícias, e no sentido de desobedecer completamente os protocolos legais, os protocolos institucionais desses espaços, né, institucionais. Então, isso é muito grave e é isso que deve ser denunciado. Rogério, bom dia. Bom dia. Agora, sim, é preciso ter cautela nesse processo envolvendo o Flávio Bolsonaro, mas também chama a atenção o silêncio do ministro Sérgio Moro, né, o ministro da Justiça, que ainda é considerado aí por parte da população brasileira como um ministro que atua no combate à corrupção do país, né? E de repente você tem um caso desse, que o Ministério Público faz essa denúncia, e você tem um ministro totalmente silenciado, né? Não se ouve uma única palavra do Sérgio Moro neste momento. Qual que é a sua avaliação? Olha, é a mesma desde sempre. O Sérgio Moro, além de ser incompetente tecnicamente para ocupar o cargo que ele ocupa, assim como era incompetente para ser juiz, ele é incompetente política e tecnicamente para ser ministro da Justiça. Isso tem alguns desdobramentos importantes, né? Um deles é exatamente esse, a total subordinação do Moro à agenda política do presidente, tá? Então, o Moro ele não irá se portar como um funcionário público, ele não irá se portar como um ministro autônomo, independente, como já tivemos alguns, né, na história do país, e ficará subordinado ao mando do presidente, né? Isso é lamentável e também não é surpreendente, né? É lamentável, a gente percebe que nós não temos, vamos dizer assim, o Ministério da Justiça ele está acéfalo, né? Ele está sem um comando intelectual, sem um programa de ação, sem um projeto de gestão, ele está simplesmente sendo ocupado por um agente político que tem como meta realizar tudo aquilo que seja interessante para o seu presidente, o que é lamentável, né? Exato. Agora, a defesa, né, de Flávio Bolsonaro entrou com habeas corpus, né, no STF, a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e já se fala aí que existe aí a chance, né, do senador obter uma vitória, inclusive no Supremo, né, para paralisar as investigações nesse período de recesso, né, que vai ficar aí sob o comando do Toffoli e também do vice-presidente do STF, o Luiz Fux. Você acredita que isso possa ocorrer, hein, Dutra? É possível, né? Agora, o fato político é a rapidez com que a estratégia do Flávio Bolsonaro se estabeleceu como uma estratégia de defesa e de assunção das acusações que estão sendo feitas, né? Ele me parece não está negando as acusações, ele me parece que está assumindo o fato de que provavelmente ele será, né, perseguido e encarcerado sem muito o que fazer, né? Então esse habeas corpus aí ele é uma representação um pouco do desespero do Flávio, especialmente pelo fato de que ele foi, pelas declarações do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, abandonado aos leões, né? Bolsonaro disse que isso aí não tem nada a ver com ele, que ele não sabe nada sobre isso e pronto, lavou as mãos em relação ao filho que ele dizia que tanto amava, que tanto representava a sua própria compreensão de mundo, né? No primeiro revés, o Bolsonaro tirou o corpo fora e deixou o Flávio Bolsonaro a ver navios em relação à sua proteção, ou pelo menos
a sua capacidade de estender a mão. Tá? Então, eu acho que é isso que chama muito atenção, né? O fato do Bolsonaro estar usando os filhos como se fossem anéis. Né? Vou perder os anéis, mas não vou perder o dedo. Então, está se indo o primeiro anel, que é o Flávio Bolsonaro, faltam mais dois, né? E cadê o Queiroz? Né? Essa pergunta que não quer calar, né? Você viu que o advogado dele também já abandonou o caso, dizendo aí o motivo de foro íntimo. E o Queiroz, hein? É chave nesse ponto, não é não? Cadê ele? Tem Dutra? O interessante da figura do Queiroz é o fato de que ele está ligado originalmente diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Eles são amigos desde 1984, quando o Flávio Bolsonaro tinha apenas 3 anos de idade. Então não adianta dizer que a relação de Queiroz com o Flávio é uma relação que não diz respeito ao presidente da República, ela diz respeito diretamente ao presidente da República. Né? Porque é notório que o Queiroz era muito próximo, muito íntimo da família Bolsonaro, especialmente muito íntimo do presidente e de seus filhos. Né? E isso pode se comprovar se o processo assim caminhar no sentido de ver que realmente o Queiroz ele operava esse esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa quando o Flávio era deputado estadual. Então, me parece que nós temos aí uma situação aparentemente muito grave a se confirmar no processo, né? De que o Queiroz ele é o elo, ele é o elemento que ligaria a esse esquema que envolve funcionários fantasmas, que envolve a milícia do Rio de Janeiro, o escritório do crime, diretamente com o presidente da República. Né? Essa que é a gravidade da situação. Né? Então, se comprovar essa questão aí, o presidente ele fica diretamente implicado pela sua relação pessoal, íntima, com o Queiroz. Provavelmente, em se investigando para trás, né, é interessante notar como é que o Queiroz se relacionava com o deputado federal Jair Bolsonaro também, né? Que provavelmente tem coisa aí também. Exato. Agora, com a politização do judiciário, você acredita que possa avançar, né, essa linha aí que você está falando em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né, Dutra? Depende de como os senhores da lei aqui no Brasil, né, os meios de comunicação de massa e as elites econômicas, eles vão se relacionar com o presidente Bolsonaro. Depende de como o Bolsonaro vai reagir a isso, se ele abrir negociação com os meios de comunicação, se ele abrir negociação com esses seus aparentemente inimigos, não é? São declaradamente inimigos pelo Bolsonaro. Se ele recuar e voltar a dialogar com esse pessoal, provavelmente esses processos eles podem recuar. Né? Depende também esses processos também estão dependendo, vamos dizer assim, da atuação política do governador Wilson Witzel, né? Porque eles estão sendo geridos ainda nas instituições judiciais do Rio de Janeiro, sim, que estão sendo efetivamente aparelhadas politicamente pelo governador. Isso não é segredo, isso está sendo dito a todos os ventos aí pelos mecanismos aí de avaliação de imprensa, etc. Então, é possível que o processo ande pelas mãos do Witzel, mas também é possível que haja, de alguma forma, algum tipo de blindagem ao Bolsonaro, caso ele mude de posição e passe a fazer negócio com quem interessa. Na realidade, os meios de comunicação estão fechados mesmo com o Guedes, né? No setor econômico, é isso, porque a gente já vê realmente algumas matérias que estão falando a respeito do Flávio Bolsonaro, respingando no próprio presidente da República. A questão econômica fica intacta, né, Dutra? Certamente, e o Guedes entregou o que foi solicitado, especialmente a reforma da Previdência, a privatização dos setores da Petrobras e de outros ativos públicos, né? Então, resta ainda muita coisa, mas o principal já foi entregue. Então, é possível que o Bolsonaro se mantenha pelo Guedes, é possível que o Bolsonaro se mantenha pelo seu reposicionamento político em relação aos meios de comunicação, mas, efetivamente, o Bolsonaro ele se enfraquece exatamente por ele já ter entregue o ouro, né? Ele entregou o ouro e, ao mesmo tempo, é um ator político extremamente incômodo
às elites econômicas e aos meios de comunicação, exatamente pelo fato de que ele não consegue funcionar exclusivamente de forma burocrática. Ele tem sempre que estar realizando algum tipo de ação esdrúxula, grotesca e que altera, vamos dizer assim, a estabilidade que é exigida pelo cargo da presidência da República, especialmente no que diz respeito à estabilidade necessária para o funcionamento do mercado financeiro. Então, o Bolsonaro ele é um ativo complexo, né? Um ativo complicado. E não me surpreenderia se essas elites resolvessem dar um basta e dizer, já fez o que tinha que fazer, vamos pensar em estabilizar o Brasil no sentido de que se permita que haja algum tipo de previsibilidade econômico-financeira abalada aí por esse modo de funcionamento, por esse comprometimento aí do Bolsonaro e sua família com esquemas que são escusos, eventualmente preocupantes. Muito bem, falando agora continuando a falar, né, dessa ligação, né, da mídia, né, com o poder. Você viu que as mensagens novas, né, da Vaza Jato, desta vez Folha de São Paulo, Ricardo Baltazar, trazendo aí denúncias, né, de que mensagens vazadas da Lava Jato indicam favorecimento a jornalistas aliados. E eu vou ler aqui um trecho, né, de que o que o Deltan Dallagnol chegou a dizer. É o seguinte: falando dessa que passa a informação para que tipo de mídia, aí ele diz o seguinte: será que passamos, né? Escreveu o Deltan num dos grupos que usava para conversar com a sua equipe de comunicação no Telegram. Talvez seja bom antes passar para quem está mais alinhado com a Lava Jato, né? Falando dessa operação. E ainda um outro trecho dizendo o seguinte, né? Nessa guerra de mídia em que vivemos, eles tentam também, né? No caso aí, os advogados das construtoras, né? Com os seus meios gerar pressão sobre os tribunais. É uma avalanche, uma guerra na imprensa em que precisaríamos ter um corpo de colegas do nosso lado, escrevendo e divulgando coisas para balancear e manter a força de imprensa da atuação. Realmente, isso aí a gente já sabia, né, Dutra? Agora, o que acontece é que a Vaza Jato, no caso, está dando detalhes, né, dos diálogos entre os promotores, procuradores. Inclusive, o próprio assessor de imprensa disse, poxa, mas é importante que a gente tenha uma atitude ética em relação a essa questão da divulgação, para quem que a gente devia passar para todos. Mas aí ele foi podado, né, esse jornalista, entre outras acusações aqui que a gente está vendo. Como é que você está vendo mais uma Vaza Jato, uma coisa que também a gente já sabia, né, Dutra? Nenhuma novidade, o próprio funcionamento da operação já denunciava isso desde 2014, né? Então, eu próprio sou um dos primeiros a escrever contra essa operação e denunciar o caráter político dela ainda em 2014, 2015. Então, nenhuma novidade. Né? O que me parece é que a Vaza Jato está sendo assim, utilizada pela grande imprensa também como um instrumento de contenção do poder excessivo que foi dado pela própria imprensa, né, à Lava Jato. Né? Então, é um caso semelhante ao caso do Bolsonaro. A Lava Jato já entregou o que tinha que entregar, que era a prisão do Lula, né? A criminalização das forças de esquerda do país. Sim. Ela já entregou vamos dizer assim, o ouro, e agora trata-se também de um processo de contenção. Essa aproximação de meios de grande imprensa do The Intercept, que é um veículo independente, né, extremamente qualificado e que chegou a essas informações, conseguiu esses vazamentos, é muito interessante. Obviamente foi um movimento estratégico do Glim ao fazer isso, mas ao mesmo tempo é estratégia também dos meios de comunicação de massa dominar essa narrativa e saltar essas informações de acordo com os ventos. Né? E me parece que claramente os ventos estão contrários agora à Operação Lava Jato, especialmente ao Deltan Dallagnol. Tanto é que, quer dizer, o Deltan é uma figura muito menos vamos dizer assim, trabalhada pela imprensa como herói do que o Sérgio Moro. O Sérgio Moro fora da Lava Jato, a Lava Jato já tendo entregue o ouro, que foi a criminalização das esquerdas, especialmente do PT e do Lula, ela perde força
e a denúncia desses esquemas que nós já sabíamos que existiam é uma denúncia que serve politicamente para soterrar qualquer legitimidade que a Lava Jato possa imaginar ter para continuar a fazer o que ela vinha fazendo. Afinal de contas, como disse um vazamento anterior do Sérgio Moro, nós apenas investigamos cerca de 30% do que a gente tem aqui contra a classe política. Se nós investigarmos tudo que a gente tem, a classe política acaba, né? Então, eu acho que há um movimento de contenção aí da Lava Jato que é claro, que é óbvio. Então, falando em Moro também, o Ministério Público Federal, né, em Brasília, denunciou, né, nessa quinta-feira, à Justiça, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, né? Por quê? Por crime de calúnia por declarações dadas pelo presidente da OAB sobre o ministro Sérgio Moro. Só vou relembrar o que o Santa Cruz falou. Ele disse o seguinte para o jornal Folha de São Paulo, né? Que Moro aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Bom, obviamente que o Santa Cruz disse que isso é atentado à liberdade de expressão. É correto, não é isso, Dutra? O Santa Cruz está sendo perseguido politicamente pelo ministro da Justiça. Tá? Essa situação do membro do Ministério Público Federal provavelmente, né, muito provavelmente alinhado ideologicamente com o presidente Bolsonaro e com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, solicitar esse tipo de afastamento, que é esdrúxulo. Nunca aconteceu na história republicana, tá? E deve ser fortemente repudiado. Tá? Eu acredito que, inclusive, o próprio Ministério Público Federal não gostaria de estar passando essa vergonha, tá? de ter um tipo de atuação como essa. Né? Essa é o ônus constitucional da atuação orgânica do Ministério Público, independente, etc. E é o ônus de que o Ministério Público Federal funcionou durante muitas décadas, selecionando ideologicamente os seus agentes. Né? Você tem um nível de identidade ideológica, tanto dos membros do Ministério Público quanto dos membros de outros setores do Judiciário, que coloca em questão o modo como esses concursos públicos são gestados por eles, porque eles próprios fazem a gestão desses concursos. E como é que, num concurso público supostamente impessoal, uma quantidade tão extraordinária, que eu diria, sem medo de errar, que mais de 90% dos órgãos do Ministério Público, dos procuradores federais, dos juízes também, eles são ideologicamente unificados, né? Juízes que têm posturas ideológicas distintas, eles são a minoria estatística, tá? E isso demonstra um enviesamento do processo de seleção desses agentes públicos, o que é extremamente grave, né? É importante denunciar isso. Perfeito, Dutra. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Um abraço, Malu. Tudo de bom para vocês aí. Bom trabalho. Obrigada, até mais. Falamos aqui com o Rogério Dutra dos Santos, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.